Oi pessoal, eu sou o professor Lucas Alberton e nessa videoaula nós vamos dar continuidade à fase ordinatória, fase de organização do processo, analisando o julgamento conforme o estado do processo, com base nos artigos 353 a 356 do CPC. Vamos para o choque? Vamos lá. Bom, vimos então na última aula que a primeira etapa da fase ordinatória do processo consiste no juiz adotar as providências preliminares se necessárias. Isso significa dizer que nem sempre as providências preliminares terão que ser tomadas. Agora, tomando-as ou não sendo necessário tomá-las, a próxima etapa é o julgamento conforme o estado do processo. Significa dizer que o julgamento conforme o estado do processo sempre vai haver. No julgamento conforme o estado do processo, a ideia é que o juiz possa resolver aquele processo, extinguindo ele ou julgando antecipadamente o mérito, para evitar ter que encaminhar esse processo para a próxima fase, que seria a fase instrutória, a fase de produção de outras provas. Porque a ideia aqui é evitar essa fase, que ela é uma fase que torna o processo o mais conflituoso possível, o mais moroso possível, é uma fase que torna mais caro o processo ante a necessidade de produzir outras provas, né? Provas que às vezes têm um custo maior, como uma prova pericial, enfim. Então, sempre que possível, a ideia é que, se o juiz já estiver convencido perante as provas produzidas até então, as provas documentais produzidas até então, o juiz possa resolver o processo, seja extinguindo ele, seja julgando antecipadamente o mérito. Dentre essa possibilidade de extinguir, de julgar antecipadamente o mérito, temos uma inovação do novo CPC, que é a possibilidade de que essa extinção ou esse julgamento antecipado do mérito seja feito de forma parcial. O que significa isso? Significa que o juiz pode resolver parcialmente o processo. Então imaginemos que existam 3 pedidos naquele processo. Um deles já está pronto para um efetivo julgamento, ou porque tem um vício formal que impede a análise daquele pedido, né? Vamos supor que o réu alegou na sua contestação a presença de uma coisa julgada referente a um dos pedidos formulados pelo autor. Depois de ouvir o próprio autor fazendo a sua réplica na contestação, com a base na providência preliminar tomada, o processo volta ao juiz. E dentre aqueles 3 pedidos, ele reconhece realmente, o réu tem razão. Um dos pedidos já tem coisa julgada. Quer dizer, e ao mesmo tempo o juiz entende, um deles tem coisa julgada, mas os outros 2 pedidos demandam a produção de outras provas, precisa produzir prova pericial, precisa produzir prova testemunhal e não está pronto para julgamento. Isso significa dizer que o juiz não vai poder não vai poder resolver parcialmente o processo e vai ter que julgar os 3 pedidos conjuntamente lá depois de instruir, de fazer a instrução final? Obviamente não. Por conta dessa possibilidade de julgar parcialmente o processo, seja pela extinção, seja pela análise de mérito parcial, o juiz pode reconhecer a coisa julgada naquele pedido, num daqueles pedidos, e encaminhar apenas os outros 2 para a fase instrutória. Então, seja uma extinção com base no 354, seja um julgamento antecipado do mérito com base no artigo 355, isso pode acontecer de forma parcial no processo. Toda vez que o juiz proferir uma decisão parcial pela extinção do processo ou por julgar antecipadamente o mérito de forma parcial, caberá o recurso de agravo de instrumento. Por que o agravo de instrumento? Porque essa decisão parcial não será sentença, será decisão interlocutória. Naturalmente que é uma decisão interlocutória, porque não está se pondo fim ao processo de conhecimento, se está simplesmente analisando parcialmente um dos pedidos formulados pelo autor. Então, quando há uma extinção parcial
ou quando há um julgamento antecipado do mérito, essa decisão vai ser uma decisão interlocutória, uma decisão no curso do processo. E o recurso cabível da decisão interlocutória será o agravo de instrumento. Então, pouco importa se foi uma extinção parcial ou um julgamento antecipado do mérito, é decisão interlocutória e o recurso cabível da decisão interlocutória será sempre o agravo de instrumento. Quando se falar na extinção do processo, há que se destacar que nesse caso, ou o juiz estará reconhecendo algum vício processual que impede a análise do mérito com base no artigo 485, lá onde tem as possibilidades de decisão sem exame de mérito, ou pode até ser com base no 487 com exame de mérito, porque lá no 487, com exceção do primeiro inciso, em que remete à possibilidade do juiz acolher ou rejeitar o pedido feito, os demais incisos tratam ou de alguma composição entre as partes, né, transação, ou até mesmo do reconhecimento de prescrição ou decadência. Em qualquer dessas situações, o processo será extinto. Então, o processo poderá ser extinto reconhecido uma das hipóteses do 485 ou 487, inciso 2, inciso 3. A única exceção que não vai levar à extinção do processo é a do 4871. Por quê? Porque se o juiz aplicar o 4871, ele estará efetivamente julgando o mérito, ele estará decidindo. Veja, ainda que ele aplique o 4872 ou 3, não é por força dele aquela decisão. Ele reconheceu uma impossibilidade, uma prescrição, uma decadência, ou reconheceu um acordo entre as partes, não partiu dele essa vontade. A única situação em que parte dele essa vontade é a do 4871. E quando o juiz aplicar o 4871, ele estará julgando antecipadamente o mérito. Então, aí ele estaria aplicando o artigo 355. Com exceção do 4871, todas as hipóteses do 485, o 4872 e 3 remetem à extinção do processo. Quando ele aplicar o 4871, ele estará julgando antecipadamente o mérito, lembrando que essa extinção ou esse julgamento antecipado podem ser feitos de maneira parcial, porque se for integral, não vai ser a decisão interlocutória, aí vai ser uma sentença, porque daí ele vai estar pondo fim ao processo de conhecimento e naturalmente o recurso cabível vai ser a apelação e não o agravo de instrumento. Notem que o artigo 356, toda vez que houver um julgamento antecipado do mérito nos termos do 355, vai estabelecer algumas hipóteses para que, de forma provisória, o autor possa executar aquela decisão, já possa cobrar o que foi dito naquela decisão, ainda que seja de forma parcial. Então, o artigo 356 trata exatamente da execução dessa decisão de forma parcial. Então, esse julgamento conforme o estado do processo pode levar à extinção, 354, ou ao julgamento antecipado do mérito, 355. Nem sempre o processo vai ser possível terminar aqui. Por quê? Porque vai demandar a produção de outras provas. Aí, toda vez que demandar a produção de outras provas, para poder encaminhar o processo para a fase instrutória, o juiz vai ter que fazer uma coisa chamada saneamento do processo, com base no artigo 357, que é o que vamos visualizar numa próxima aula. Por hoje é só.